Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, vamos lá então. Bom dia a todos. Vamos à nossa aula de revisão aqui de 4 partes, né, da bibliografia da referência do Osasco. Vamos dar uma olhadinha aqui então. O primeiro é da Barbosa, Maria Carmen Silveira Barbosa. Então vamos dar uma olhada nas questões. Então, vamos lá. Qual dos seguintes conceitos é fundamental para entender a abordagem de Maria Carmen Silveira Barbosa sobre educação infantil? Então, fica aqui sempre a dica, né? Se você conhece o livro, se você conhece o artigo, aqui no caso é um artigo, se você conhece a referência, fica mais fácil de trabalhar, tá? Porque, às vezes, as alternativas, elas vão transitar por lugares, assim, que não têm relação uns com os outros. E aí, a gente fica perdido. Agora, quando você estuda, quando você vem para um curso aqui como o do André, né, do Instituto, você tem acesso a essas temáticas e já ficam linkadas com seus autores, tá? Então, na hora da prova, você vai se lembrar. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que será que a Maria Carmen Silveira Barbosa prega nas suas ideologias aí sobre a educação infantil, sobre os seus escritos, sobre as suas produções? Ela diz, a supremacia da educação formal. Ela fala sobre a supremacia da educação formal, sobre as experiências culturais, ela fala sobre a separação entre as esferas de socialização infantil e adulta. Será que é isso que é a temática dela, né? C, a interação entre as culturas escolares, de infância e familiares na formação das crianças. D, o foco exclusivo na transmissão de conhecimento acadêmico, ou E, a indiferença com relação às influências da mídia na educação. Então, aqui, pode haver aqui até mais de uma, se você não conhece a abordagem da autora. Então, vamos dar uma olhada. O que fica aqui para nós? Vamos ver? Aqui, aquela dica que eu sempre passo para vocês, né? A gente sempre precisa ter em mente que, ao ler a questão, a gente pode já eliminar, de acordo com algumas expressões-chave, tá? Que a gente tinha, que aparecem, né, na alternativa. Então, a supremacia, quer dizer, acima de qualquer coisa, a educação formal, bom, nenhum autor, né, nenhum estudioso vai dar esse tom, a não ser que ele tenha uma tendência extremamente tradicional, tá? Depois, a separação entre as esferas de socialização infantil e adulta. Será que é isso, então? Será que é isso? O que a gente precisa ver? Socialização infantil importa para a educação infantil e a adulta, ela também é estudada dentro desse contexto infantil? Como que será que isso reverbera? Eu estou vendo aqui, gente, eu estou fazendo as questões a respeito do texto que a gente já falou na outra aula, tá bom? Aqui é o texto da Maria Carmen Silveira Barbosa, tá bom? Agora, André, se você puder ajudar, já colocou aqui, o André já colocou que é a questão 17, tá, gente? Acompanha aí, então. Depois, a letra C, a interação entre as culturas escolares, de infância e familiares na formação das crianças. Aí, fechou. É exatamente o discurso que ela tem para nós, a contribuição acadêmica que ela nos traz, tá? Depois, D, o foco exclusivo na transmissão de conhecimento acadêmico. Então, o que é isso? Só penso na transmissão de conhecimento, a menos que eu tenha uma pegada totalmente tradicional, o que acontece? Eu não vou ter esse foco exclusivo na transmissão de conhecimento, tá? E a letra E, a indiferença, quer dizer, eu tenho que desconsiderar, né, com relação às influências da mídia na educação. É isso mesmo? A gente precisa considerar. Tem outros textos, inclusive outros autores, que apontam para essa direção, né? Que não tinham esse perfil. O André, você pode esclarecer aqui? O pessoal está meio perdido com relação à questão. Vamos lá, gente. Olha, vocês receberam o simulado. A gente está fazendo... na sequência, a gente está fazendo aqui a correção, a resolução de questões para vocês,
para ajudar vocês na prova de amanhã, certo? Agora entrou a professora Valquíria. Daquele simulado que vocês receberam, é só você procurar, gente. Lógico, não é a questão 17, a gente está na sequência, seria 17, mas é só você procurar depois a questão, tá? Não importa, vocês vão anotando a questão da Val e depois vocês encontram no simulado, tá tudo lá, certo? Tá, ok. Então, vou continuar aqui, André. Então, essa daqui, a resposta correta é a interação entre culturas escolares, de infância e familiares na formação das crianças, tá? Então, esse é o discurso da Barbosa. Então, quando cai na questão, quando cai no concurso, quando fala de Barbosa, ela fala, olha, até que ponto a cultura da infância, né, de quem vive, com quem convive, como essa convivência acontece, reverbera para a cultura escolar, né, considerando esse contexto familiar, tá bom? Depois, outra questão. De acordo com Barbosa, quais são os principais desafios na interação entre culturas escolares e familiares? Né? Letra A, os desafios decorrentes da separação entre as culturas escolares e familiares, afetando a aprendizagem e a inclusão. Será que é isso que ela está falando? A gente já tem a temática dela como pano de fundo, que a número 1 aqui já deu uma dica para nós, tá? B, a facilidade de adaptação dos currículos escolares às diversas culturas familiares. Né? C, a falta de desafios enfrentados pelas escolas na inclusão de práticas culturais familiares. D, a ausência de diferenças culturais significativas entre as famílias, ou a letra E, a irrelevância da participação familiar no processo educativo. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Será que ela fala sobre os desafios entre as culturas escolares e familiares que afetam a aprendizagem e a inclusão? Será que é isso? Né? Lembra da temática que acabou de ser abordada? A facilidade de adaptação dos currículos frente às diversas culturas familiares? A falta de desafios? Então, vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente olha cada questão, a gente vai nos verbetes, né, nas expressões que podem dar exclusão de cada alternativa, tá? Gente, acho que vocês focam aqui na explicação direitinho, tá gravado, depois vocês pegam, vocês vão perder, né? O que é mais importante que é entender a questão, tá bom? Muito bem, ó, tô vendo aqui Muriel, que nome lindo, Muriel. Patrícia, né, Rose. Então, vamos focar aqui, tá gravado, depois vocês pegam e alimentam aí o arquivozinho de vocês. Acho que é importante entender a questão, tá? Da compreensão da questão. Isso é uma questão burocrática, vamos pegar aqui o pedagógico, tá? Lindo nome, Muriel, adorei, adoro nomes diferentões, achei lindo o seu nome. Então, vamos ver aqui, ó. Então, quando eu falo da letra A, dos desafios decorrentes entre a separação das culturas escolares e familiares, é exatamente o que a autora nos fala, o que repercute em aprendizagem e, consequentemente, na inclusão. Tá? Agora, se está falando aqui da facilidade de adaptação dos currículos, ó, isso aqui não é um discurso de nenhum autor, porque todo currículo não é tão fácil de ser implantado. Agora, a facilidade com vistas a alguma coisa, até poderia ser, mas não é o caso da autora, tá? A falta de desafios enfrentados pelas escolas na inclusão de práticas culturais, falta de desafios, o que nós mais temos são desafios, né? Depois, a ausência de diferenças culturais significativas. Então, o que é isso? A gente já sabe que as vivências culturais, elas existem, né? Então, não é ausência de diferenças, pelo contrário, elas existem e a gente precisa o quê? Aprender a lidar com elas, a considerá-las dentro desse contexto escolar, dentro do contexto do currículo, dentro dos projetos pedagógicos, né? E depois, por último, o absurdo, né? A irrelevância da participação familiar. Isso aqui, né? Não tem como, né? Então, a gente já sabe que a primeira é a resposta correta dos desafios, então, decorrentes entre a separação entre as culturas escolares e familiares, né? Tá? Então, essa daqui, a letra A.
Vamos dar uma olhada aqui na próxima. Como a socialização primária, que acontece na casa, né, na família, e depois secundária, que é a que acontece na escola, impacta o desenvolvimento infantil, segundo Barbosa. Então, vamos dar uma olhada. Então, ao ler, olha, são dicas práticas, ao ler as alternativas, o seu olho, quando faz a leitura de uma expressão que não tem coerência, você já exclui. Então, fica muito mais rápido, até de você detectar o que não é coerente, pertinente com aquela questão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Promovendo uma educação, como que a educação, socialização primária e secundária impactam, né, com relação ao desenvolvimento infantil? Promovendo a educação que ignora experiências culturais das crianças, ignora, ó, já fica ali. Diminuindo a importância de interações sociais na educação, acho que, ó, isolando as crianças de influências culturais, também delicado, né? Priorizando a educação formal em detrimento de relações familiares e escolares, priorizando a educação formal, olha que complicado, né? E aí, contribuindo para o desenvolvimento de normas sociais e habilidades interpessoais. O pessoal foi na E, e aí, claro que vocês acertaram, parabéns, tá certinho o raciocínio, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a pergunta é uma pegadinha. Ela fala o que não é mais adequado, o que é adequado. Eu fiz até uns exemplos aqui para você, tá bom? Então vamos dar uma olhada. Então, parabéns aqui, quem colocou E, estava certinho. Muriel falou que estava fácil, Patrícia, Elisandra, Rosimeire, perfeito. Qual é a importância da diversidade nas culturas de infância para a educação, conforme discutido por Barbosa? Então, a diversidade. Por que é importante? Pela necessidade de padronizar as experiências culturais para facilitar a educação? B, a relevância de excluir a influência da mídia na criação cultural das crianças. C, o valor de reconhecer e integrar a diversidade cultural nas práticas educativas. D, o impacto negativo da diversidade cultural na padronização do currículo. E E, a irrelevância da produção cultural infantil no contexto educacional. Aí, meninas, show, tá todo mundo indo nascer. Vamos dar uma analisada aqui antes de passar para as anotações. A necessidade de padronizar as experiências culturais, a gente já sabe que o que é rico na escola é o quê? Essa diversidade de experiências, né? Essa potencialidade das experiências culturais. Então, como que eu padronizo? Como que eu encaixoto, que eu deixo quadrada? Então, essa daí está delicada, né? A relevância de excluir a influência da mídia, a gente tem que desconsiderar? Também não. O valor de reconhecer e integrar a diversidade cultural, ela está de acordo. Vamos ver se tem mais alguma. A gente sempre faz isso. O impacto negativo da diversidade cultural na padronização do currículo. Primeiro, o impacto negativo na diversidade cultural, mas se a gente quer valorizar a diversidade, como que a gente considera como impacto negativo, né? E depois, padronização do currículo. A gente sabe que tem uma base, mas aí a escola trabalha com determinadas especificidades locais, né? A irrelevância da produção cultural infantil não tem cabimento, né? A gente já sabe da valorização, né, da necessidade da valorização da produção infantil. Então, parabéns, meninas, foram na C, estão super bem, muito bom. Estou gostando de ver, vamos lá. Agora, a gente vai para Berbel, né? Vamos dar uma olhada aqui para Berbel. A Berbel traz uma aqui mais grossa, vamos dar uma olhada. Então, no contexto educacional contemporâneo, as metodologias ativas têm se destacado como uma abordagem revolucionária para o ensino e para a aprendizagem. O arco de Maguerês, em particular, propõe um modelo que integra teoria e prática através da resolução de problemas concretos. Este modelo é estruturado em 5 etapas, cada uma desempenhando um papel crítico, né, papel central, um papel organizado, metódico, né, dentro das seguintes, no processo educativo. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a relação entre a etapa inicial do arco de Maguerês e o desenvolvimento de competências nos estudantes? Então, vamos esclarecer aqui algumas questões. Primeiro, das metodologias ativas. Então, do que se referem? Qual que é a premissa básica de metodologias ativas?
né? Daquelas que colocam o aluno como protagonista, né? Ele que se apropria daquela resolução, daquela ação propriamente dita. E a gente está muito acostumado, né, com esse perfil de aluno passivo que senta e recebe, né, a informação. Né? Então, a gente se coloca em qualquer faixa etária, em qualquer tempo da vida. Me matriculei num curso de pós-graduação, eu estou aqui no curso do instituto. Né? A gente se coloca como, às vezes, num posicionamento passivo, de recepção, de sentar e aguardar. Só que, na verdade, o aprendizado, né, ele vem o quê? Da manipulação desse conhecimento. A gente já sabe que quando a gente só lê alguma coisa, a gente tem um tipo de apreensão do conhecimento. Quando a gente lê e escreve sobre alguma coisa, a gente já tem lá 30%, 40% de apreensão. Quando a gente lê, escreve, discute, né, incorpora e consegue, inclusive, passar para o outro um conceito, a gente teve 90% de assimilação. Então, se você conhece alguma coisa num nível de conseguir passar para o outro, você teve uma absorção de 90% do conteúdo. Tá? Mais de 90% do conteúdo. E aí, você pode olhar lá a tabela do William Glasser, né? Você pode olhar, vai depois dar uma olhadinha aí numa leitura complementar. Então, você precisa estar atento, né? A metodologia eu acho que um dos paradigmas mais difíceis da gente considerar é esse, o novo paradigma de aluno, tá? Então, é o protagonismo. Então, vamos dar uma olhada. Então, nessa metodologia de resolução por problemas, né? O que é o início, né? A etapa inicial. Então, vamos lá. A observação da realidade estimula apenas a capacidade de memorização dos estudantes, sem incentivar a análise crítica ou a aplicação prática do conhecimento. Então, vamos lá, se a gente está falando de resolução de problema, de aluno protagonista, de metodologias ativas, aqui já está meio capenga, né? Já está deixando a desejar. B, a definição de hipóteses de solução no início do processo desencoraja a exploração aprofundada do problema e limita o desenvolvimento de habilidades analíticas. Será que é isso também? Desencorajar, limitar. C, a seleção de conteúdos teóricos antes da observação da realidade permite uma abordagem mais estruturada do aprendizado, favorecendo o desenvolvimento de competências específicas. Será que é isso? D, a implementação de soluções sem a fase de observação e análise crítica da realidade promove a criatividade e a inovação, desconsiderando a importância do contexto real. E a observação e análise crítica da realidade como ponto de partida e o do arco de Maguerês promovem o desenvolvimento de competências analíticas, críticas e de resolução de problemas nos estudantes, ao incentivá-los a identificar e compreender problemas concretos antes de buscar soluções. Então, eu estou vendo aqui que o pessoal foi na E. A Elisandra colocou, corrigindo letra E. Perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Parabéns. Da letra E mesmo, tá? Então, assim, capacidade de memorização não é foco de resolução por problema, resolução de problemas, né? Depois, desencorajar a exploração do problema, limitar o desenvolvimento, né? Qualquer coisa que limite já está cerceando aí, não é o foco, né? A seleção de conteúdos antes da observação da realidade, eu preciso observar primeiro, conhecer a minha realidade para depois selecionar, né? Para depois considerar um projeto, uma atuação, né? Que conhecimentos que o meu aluno tem para poder planejar uma intervenção, por exemplo, né? E depois a D, a implementação de soluções sem a fase de observação. Quer dizer, não tem como você resolver sem observar, né? Sem fazer uma análise crítica. Então, parabéns aí, todo mundo colocou a letra E, tá certinha, tá coerente. E vocês estão conseguindo fazer a leitura clara aí das alternativas, tá? Porque tem umas pegadinhas aí também. Muito bom. A outra, então, da Berbel, Neuzi Berbel, vamos dar uma olhada aqui. No âmbito das metodologias ativas de aprendizagem, o papel do educador sofre uma transformação significativa em relação aos modelos tradicionais de ensino. Considerando o arco de Maguerês e as práticas associadas às metodologias ativas, qual das seguintes opções melhor descreve o novo, porque já era mais novo, né, gente? Eu pus novo entre aspas só para a gente entender que é o que a abordagem pede. O novo papel do educador,
tá? Então, o que o educador, então, assume enquanto proposta, enquanto posicionamento? O educador assume exclusivamente o papel de transmissor de conhecimento, focando na apresentação de conteúdos teóricos, sem envolver os estudantes em processos de descoberta ativa. Então, é importante também que, apesar desse mecanismo de palavras-chave que você vai por exclusão, você precisa contemplar a leitura dela, tá? O educador atua como facilitador que guia os estudantes na aplicação direta de teorias, né, sem incentivar a reflexão crítica ou a solução de problemas reais. C. O educador desempenha um papel centralizado, decidindo unilateralmente, quer dizer, do educador para o educando, os objetivos de aprendizado, sem considerar os interesses ou as necessidades dos estudantes. Depois, D. O educador torna-se um mediador do processo de aprendizagem, incentivando a autonomia dos estudantes, a investigação ativa e a reflexão crítica, guiando-os através das etapas do arco de Maguerês. E o educador foca primariamente na avaliação dos resultados de aprendizagem, utilizando métodos convencionais de teste e exame, sem fornecer feedback construtivo, né? Olha que interessante. Ou oportunidade de aprendizagem baseada em projetos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Rosimeire, Patrícia, Carla, Adriana, Muriel e Elisandra foram de D. Então, vamos dar uma olhadinha. Acertaram, eu estou gostando de ver. Parabéns, tá vendo? Show. É isso mesmo. Por quê? Exclusivamente transmissor de conhecimento cai por terra. Isso é um papel do professor tradicional, né? Pedagogia do exame, pedagogia tradicional. Isso aí já cai por terra há anos, né? O educador como um facilitador que guia os estudantes, até aí mais ou menos e tal, né? Sem incentivar a reflexão crítica, não procede, tá? O educador desempenha um papel centralizado, decidindo unilateralmente, ele para com o educando, dele para o outro, né? Sem considerar os interesses ou as necessidades, está errada. E, por último, a E foca na avaliação de resultados da aprendizagem, poderia contemplar mais ou menos, dependendo do que viesse depois. Utilizando métodos convencionais de teste e exame, sem fornecer feedback, a gente já sabe da importância, né, de conversa com o aluno, né, vem cá, o que será que você conseguiu acompanhar? Esse feedback construtivo é necessário, né? Essa revisão aí do que foi conseguido, do que não foi conseguido, de onde estão as dúvidas, né, depois de uma prova, depois de uma sessão de atividades, por exemplo, né? Somos mediadoras, isso mesmo, Muriel. Muito bem. Nós somos mediadores, facilitadores, né, nesse processo, porque estamos entre o educando e o conhecimento, estamos nessa mediação, tá? Perfeito. Muito bom. Agora a outra aqui. A metodologia da problematização, especialmente quando aplicada através do arco de Maguerês, promove uma aprendizagem significativa ao estimular os estudantes a confrontar e resolver problemas concretos. Legal. Qual das opções a seguir não é um resultado esperado da implementação desta metodologia em um contexto educacional? Toma cuidado com pegadinha, na hora de ler a consigna, o enunciado, respira fundo, vai com calma, porque assim, essa leitura que você faz oferece a compreensão daquilo que você vai poder admitir de resposta. Então, quanto mais tranquilo você tiver para a leitura dessa consigna, desse enunciado, né, mais tranquilo para perceber a resposta, tá? Porque se você faz a leitura rápida, você perde uma coisinha aqui. Não é um resultado esperado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Desculpa, veio um gelinho junto aqui. A restrição da criatividade dos estudantes, então, qual não é um resultado esperado? Letra A restrição da criatividade dos estudantes, limitando-os a seguir estritamente os procedimentos e respostas pré-definidas, sem resposta para a inovação. B, melhoria na capacidade dos estudantes de trabalhar colaborativamente, compartilhando conhecimento e desenvolvendo soluções em equipe. Aumento da capacidade de aplicação do conhecimento teórico em situações práticas, fortalecendo conexão entre teoria e prática. D, desenvolvimento do
pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas, permitindo aos estudantes abordar desafios complexos de forma eficaz, e estímulo à autonomia e à motivação intrínseca dos estudantes, promovendo a autogestão de seu processo de aprendizagem e o estabelecimento de objetivos pessoais. Então, acho que aqui ficou claro, né, porque tem uma distância enorme, né, das propostas. Então, a Rose aqui, ó, Patrícia, Rose, Carla, Edna, Josenilda, Muriel, Tânia, Elisandra. Eu gostei que o time tem mulherada aqui, ó. Já gostei da mulherada. Estamos em peso. Então, todo mundo foi de A. Vamos dar uma olhadinha? Perfeito. Então, olha lá. Obviamente que é discrepante, porque todas as outras são positivas, né? Então, eu quero a melhoria da capacidade dos estudantes, do compartilhar de conhecimento, de trabalho em equipe, de capacidade de aplicação de conhecimento teórico-prático, fortalecimento da conexão teoria-prática, né? A resolução de problemas, motivação, autogestão do seu processo de aprendizagem. Isso tudo é o que eu quero. Então, o que eu não quero? Né? Restrição da criatividade, limitação e a questão da sequência estrita a procedimentos e respostas pré-definidas, sem espaço para inovação, é o negativo, né? Tá bom? Perfeito aqui, então. Agora, a gente vai para Ana Maria Cavalieri. Vamos dar uma olhada, então, no artigo Escola Pública de Tempo Integral. Vamos dar uma olhada aqui. Que também é bastante polêmica, né, essa questão da escola de tempo integral. Considerando a implementação da escola de tempo integral no Brasil, qual das seguintes afirmações melhor reflete a visão do texto sobre a necessidade desse modelo educacional? Então, vamos lá. A escola de tempo integral é primariamente uma estratégia para melhorar a infraestrutura física das escolas? B. A implementação da escola de tempo integral serve exclusivamente para atender as demandas de famílias de alta renda? C. A escola de tempo integral é uma medida temporária até que sejam encontradas outras formas de garantir o direito à educação? D. A escola de tempo integral é essencial para garantir o direito à educação de qualidade, sendo uma política de Estado necessária? E. O foco da escola de tempo integral está na redução dos custos operacionais do sistema educacional. Aqui eu queria fazer uma observação que as outras aulas que você tem de legislação, de outros temas, e que possam... que oferecem também temáticas comuns, auxiliam na compreensão dos conceitos, tá? Então, essa intersecção que as disciplinas, né, que os conceitos, na verdade, aqui no nosso caso, podem oferecer, ajudam também na compreensão de uma matéria, de uma disciplina, de um conceito, tá? Então, no caso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O pessoal tem colocado Luana, Elisandra, Edna, Patrícia, Muriel, todo mundo foi de D. Eu tô achando que vocês estudaram, ficou super bacana aqui, viu? Ó. E vocês lembraram dos artigos, né? Apesar que essas temáticas são bem distintas, é super bacana. Eu acho que tá bem legal. Josenilda também tá com a gente. Então, vamos lá. Parabéns, todas acertaram. Né? Porque a primeira está falando de uma estratégia só para melhorar a infraestrutura física. A gente não sabe, já sabe que não é só isso. É um projeto macro que visa naturezas de diferentes frentes aí, né, de atuação e não só de melhoria de infraestrutura física, né? Muito empobrecido falar uma coisa dessa. Serve exclusivamente, a palavra exclusivamente, demandas de famílias de alta renda? Também não é o caso, né? Não tem nem esse rigor. É uma medida temporária? É isso? Não, também não é uma proposta de medida temporária, até que sejam encontradas outras formas de garantir o direito à educação? Não. Né? O foco da escola está na redução de custos operacionais, faltou de marcar aqui em vermelho, né? Redução de custos operacionais, pelo contrário, né? Se eu amplio a carga, ofereço essas atividades de cunho complementar, né, no currículo para o aluno, eu não tenho como reduzir custos operacionais, né? Eu posso até não aumentar, mas eu também não tenho como reduzir, né, gente? Então, parabéns aqui, todas acertaram,
No que tange ao dilema entre filantropia e política de Estado na implementação da escola de tempo integral, qual dos seguintes pontos não é uma preocupação válida conforme o texto? Então, olha lá, não é uma preocupação válida. Se a escola de tempo integral pode tornar-se sustentável a longo prazo? Se a escola de tempo integral beneficia apenas os estudantes mais desfavorecidos, não é uma preocupação, hein? Mais desfavorecidos, agindo como medida compensatória. Se a escola de tempo integral deve ser considerada um direito universal ou uma política temporária, se a escola de tempo integral é uma estratégia eficaz para a melhoria da qualidade educacional, se a escola de tempo integral deve priorizar a redução do tempo dedicado às disciplinas tradicionais em favor de atividades extracurriculares. Aqui teve um pessoalzinho indo de B, aqui de B, vamos dar uma olhada aqui. Então, olha, qual é uma preocupação? A Muriel colocou E, a Muriel entendeu aqui o viés. Então, dá uma olhada, ó. Qual não é uma preocupação válida, né? A preocupação não é focar, né, no tempo que eu vou reduzir com relação ao currículo para oferecer atividades extracurriculares. Essa não é a preocupação. Né? É preciso o quê? Na verdade, o quê? O que eu ofereço, como eu ofereço, que qualidade que eu ofereço, né? Para poder oferecer essa escola de tempo integral, tá? Então, é uma escola que pode tornar-se sustentável? É uma escola que beneficia só os desfavorecidos? Não, né? É uma escola que deve ser considerada como um direito universal ou uma política temporária? Não, né? A preocupação central, né? Não é uma preocupação, não é uma preocupação. Agora, o que é que, então, sobra para nós? Né? Se a escola deve priorizar a redução do tempo com relação às disciplinas tradicionais em favor às atividades extracurriculares, essa de complementaridade, tá? Relativa ao programa Mais Educação e a sua contribuição para a escola de tempo integral, qual das seguintes afirmações é incorreta? Então, vamos dar uma olhada aqui. Qual das afirmações é incorreta? Porque aí é que está a pegadinha na hora da gente dar uma bugada mesmo na mente, tá? Na hora de compreender. O programa visa integrar atividades extracurriculares para promover... Tinha pegadinha mesmo, viu, Patrícia? Tinha mesmo. O programa visa integrar atividades extracurriculares para promover uma educação mais abrangente. O programa Mais Educação busca oferecer parcerias com a sociedade civil para ampliar a jornada escolar. C. O programa é uma estratégia temporária que substitui a necessidade de políticas de Estado para a educação integral. D. O programa Mais Educação foca em atividades complementares como parte da estratégia para ampliar a jornada escolar. Né? E, o programa tem como objetivo a integração curricular e a promoção de uma abordagem holística à educação. E agora, o pessoal foi de C. Certíssimo. Por quê? Não é uma estratégia temporária, tá? Não é uma estratégia temporária para poder dar ali para necessidade de políticas, né? Eu não tenho o que fazer, eu coloco ali como algo momentâneo, como algo para apagar um incêndio, né? Só para resolver uma questão isolada, sazonal, momentânea, daquele tempo. Não é isso. Tá? Então, quando aqui, o programa visa integrar atividades extracurriculares para promover uma educação mais abrangente? Sim. O programa busca fortalecer parcerias com a sociedade civil para ampliar a jornada escolar? Sim.
né? Ele estava pedindo a incorreta. O programa Mais Educação foca em atividades complementares como parte da estratégia para ampliar a jornada escolar? Sim, né? O programa tem como objetivo a integração curricular e a promoção de uma abordagem holística à educação, né? Uma abordagem que veja a educação como um todo, né? Com várias facetas, né? Com vários vieses de atuação, tá? Então, a correta, na verdade, que é a incorreta que responde a questão, é o C, que não é uma estratégia temporária que substitui uma necessidade de política de integração. Tá? Agora, a gente vai para o último livro, tá? Mas também aqui, esses todos foram artigos. Agora a gente vem para o livro, né? Que é o da Selma Garrido Pimenta e da Maria Amélia Santoro Franco, né? Entre outros autores. Elas duas são organizadoras do livro Didática, Embates Contemporâneos. É um livro fininho, pequenininho, que está por aqui perdido na minha biblioteca. Então, vamos dar uma olhada aqui. Agora, então, eu acho que você vai conseguir acompanhar também quem fez aí o simulado. No texto da Epistemologia da Prática, Ressignificando a Didática, de Selma Garrido Pimenta, qual das seguintes afirmações melhor captura a essência de interconexão entre teoria e prática no ensino? Então, só um adendo. Podem aparecer outros nomes de autores que talvez você não tenha percebido, porque, como elas são organizadoras, o livro tem vários artigos com vários autores. Então, às vezes, pode aparecer um autor meio estranho, você diz, nossa, isso aqui, porque ele está contemplado nesse livro, por exemplo, que tem lá vários autores, tá? São, sei lá, 10 artigos, então são 10 autores. Estou dando um exemplo, não tenho isso de memória, tá bom? Aqui, no caso, é a autora central, que é a Selma Garrido, tá? Então, vamos dar uma olhada. O que ela fala, a essência entre teoria e prática, né, a grosso modo. A teoria educacional é relevante apenas no contexto acadêmico, sem aplicação prática nas salas de aula. A prática docente deve seguir rigidamente as teorias estabelecidas, sem espaço para adaptação ou reflexão. A separação entre teoria e prática na educação é fundamental para manter a clareza e a objetividade do ensino. D. A reflexão sobre a prática docente é um componente secundário no processo de desenvolvimento profissional dos educadores. E. A integração da teoria e prática é crucial para responder às demandas sociais atuais, promovendo a reflexão sobre práticas em sala de aula e o desenvolvimento de metodologias de ensino eficazes. Então, qual é a essência, né, da interconexão entre teoria e prática? O pessoal está indo de E aqui, Patrícia, Elisandra, Rose, Carla, Josenilda, Muriel, Adriana, Edna. Olha lá que show de bola. A mulherada está dando um banho, olha lá. A prática docente, então, aqui, ó, a teoria educacional é relevante apenas no contexto acadêmico? Não, né, gente? Sem aplicação prática? Não. Não procede. A prática docente deve seguir rigidamente as teorias estabelecidas? Não necessariamente, né? Sem espaço para adaptação, a gente sabe que é permitido a adaptação, né? A separação entre teoria e prática é fundamental para manter a clareza e a objetividade no ensino? Não, a gente fica o tempo todo tentando atrelar, tentando, né, impulsionar teoria e prática, né, para que aquilo tenha sentido, para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa, né? Então, isso aqui não tem sentido, não tem procedência. A reflexão sobre a prática docente é um componente secundário no processo profissional dos educadores, gente? A reflexão sobre a prática? Não. E também nem é o foco, porque aqui está falando entre teoria e prática, mas aqui está falando reflexão sobre a prática, quer dizer, ele pensa uma coisa e faz outra, e aí isso é secundário? Componente secundário? Não, né? A interação entre teoria e prática é crucial para responder às teorias sociais atuais, promovendo a reflexão sobre práticas em sala de aula e desenvolvimento de metodologias de ensino eficazes. Então, tem esse desdobramento com relação a conceitos, tem esse desdobramento com relação à prática docente, que aqui vai dizer para nós, olha, a reflexão
sobre a prática, promove a reflexão, né, sobre as práticas em sala de aula, desenvolvimento de metodologias de ensino eficazes. Então, eu, professor, preciso pensar sobre aquilo que eu planejo e desenvolvo, e também, obviamente, sobre o conceito que eu ofereço para o meu aluno, até que ponto eu consigo promover essa interlocução entre teoria e prática. Outra aqui, então, vamos dar uma olhada. Considerando o desafio de navegar entre os ideais educacionais, que era lá o conceito de Ítaca, né? O mito de Ítaca, né? Esse ideal educacional, e as distrações e os modismos que o Libânio colocou como canto das sereias. Toma cuidado, que eu nunca vou atingir Ítaca se eu estiver ali escutando o canto das sereias, né? Me distraindo com os modismos, né? Aí, segundo o Libânio, que tem esse discurso, que é o seu artigo no livro, qual a melhor estratégia para os educadores manterem o foco em seus objetivos educacionais? Então, a gente sabe que tem uma questão de idealização, né? Tem uma questão de idealização aqui. Olha, eu gostaria que meu aluno atingisse esses objetivos, né? E aí a gente vai sempre correr para que isso aconteça, né? Mas a gente também sabe que nem sempre esse que eu planejei é o atingível, né? A gente vai tentar chegar o mais perto disso possível. A questão é, o que dá trabalho, o que dá problema, o que pode incomodar, ou pode causar obstáculo, é o que ele chama de modismo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Para manter o foco, então, o que o educador deve fazer? Adotar indiscriminadamente as últimas tendências e tecnologias educacionais sem crítica ou reflexão. Então, eu abraço tudo que é novo, porque aí vou ter certeza de ser bem-sucedido e chegar lá na Ítaca, o meu ponto idealizado de aprendizagem dos meus alunos. B, ignorar os avanços tecnológicos e manter os métodos tradicionais de ensino, independentemente do contexto. Só tem gente que acredita nisso, viu? C, focar exclusivamente em alcançar metas de curto prazo, desconsiderando os objetivos educacionais de longo prazo. Então, aqui, focar em metas de curto prazo, desconsiderando os objetivos de longo, mas não tem como. Dá sequência para o outro. Eu tenho um planejamento anual, e aí eu vou destrinchar em bimestrais ali para poder dar conta do semanal. Depois, semanal é para poder dar conta do diário. Então, eu preciso do todo, né? O todo e a parte, eles dão esse contexto para o que eu preciso atingir, né? E aí, D, manter o equilíbrio crítico, resistindo a tendências passageiras e mantendo o foco nos valores fundamentais da educação para uma formação reflexiva e formadora, né? Será que é isso? Equilíbrio crítico? Né? E E, priorizar o ensino de conteúdo disciplinar específico em detrimento do desenvolvimento de habilidades críticas e reflexivas? Será que é isso? Vamos dar uma olhada aqui. Depende da... Então, vamos dar uma xeretada. Desculpa, vamos olhar aqui primeiro. O pessoal colocou aqui D. A Adriana falou, ops, E, tô confusa. Muriel, D. A Patrícia colocou, acho que é E. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha, então é a D. Então, vamos analisar aqui. A D, primeiro, que é a correta, né? Manter equilíbrio crítico, quer dizer, eu tenho que saber opinar, saber observar, né? O que é mais adequado, o que não é, a criticidade, né? Resistindo a tendências passageiras, quer dizer, tem coisa que é modismo, né? Eu tenho que deixar passar, né? Mantendo o foco nos valores fundamentais da educação, não no sentido tradicional, mas no sentido do foco, no sentido do cerne da educação, para uma formação reflexiva e transformadora. Tá? Então, aqui, tomar cuidado, que às vezes até a maneira como a gente lê pode induzir também a outras considerações, porque em vista do contexto, essa é a apropriada. Porque se a gente dá uma olhada aqui, ó, cadê aqui a Patrícia e a Adriana, que disseram, acho que é a E que pode dar aqui a dúvida, deixar dúbio, né? O EV diz assim, priorizar o ensino de conteúdo disciplinar específico, de português, de matemática, de história, de geografia, em detrimento, deixar para lá, de desenvolvimento de habilidades críticas e reflexivas? Não. Tá certo? Aqui, Paty e Adriana. Tá? Priorizar o ensino de disciplinar específico em detrimento, tá?
do desenvolvimento de habilidades críticas? Não. Ela pode ter dado uma confundida aí por conta do detrimento, que é deixar em segundo plano, né, prejudicando, né, o desenvolvimento de habilidades críticas, mas aí ela não é certo, tá? Agora, a Patrícia falou, entendi, não erro mais. Show, Pati, então é isso, tá? Agora, as de cima, rapidamente, só para a gente não perder a ideia, né? A Adriana também, entendi. Olha, adotar indiscriminadamente as últimas tendências, não é assim, tudo que é bonito, tudo que é... Lembra da aula, quando eu disse para vocês assim, em algum tempo a gente não conseguia comprar caneta verde nos bazares, porque a caneta verde, todo mundo achava que era bonita, que traumatizava menos o aluno fazer um X em verde do que antigamente um X em vermelho. Então, esse tipo de coisa, a gente vai abraçar indiscriminadamente, por isso que a D está falando, manter o equilíbrio crítico. Gente, seja um X de errado em vermelho, seja um X de errado em verde, né? Então, é a mesma coisa, né? Só muda a cor, na verdade. O X está lá, o errado está lá, o tamanho do X que eu faço em cima da marcação da produção da criança que está errado. Então, toma cuidado com esse abraçar indiscriminadamente as últimas tendências, é perigoso, pode ser perigoso para nós. E essas habilidades críticas aí que a gente criou, que a gente constituiu na graduação, na pós-graduação e até mesmo com a nossa experiência, para poder entender, olhar para aquilo e dizer, peraí, ó, isso aqui está prejudicando, isso aqui está limitando, isso aqui não é bem assim, vamos pensar um pouco, né? Ignorar os avanços tecnológicos não tem como, a gente precisa conceber a tecnologia para nós, né? Em algum tempo, a lousa representou uma tecnologia, porque não tinha mais nada, né? O fato de eu escrever aqui na lousa, alguém copiar, né? O mimeógrafo, para a época, foi um avanço tecnológico. Então, a gente precisa, sim, receber esses avanços tecnológicos como companheiros, né, para a nossa jornada. Foco em alcançar metas de curto prazo, desconsiderando os de longo. Não tem como, né, não tem compatibilidade. Né? Muito bom. Então, aqui a gente fechou mais essa. Agora, mais uma aqui. Dentro da visão de ampliar o diálogo de saberes na docência de Terezinha Azeredo Rios, que tem uma pegada aí de filosofia, né, André, que a gente gosta dela. Qual dos seguintes não é uma prática recomendada para promover um diálogo interdisciplinar eficaz? Não é uma prática recomendada. Toma cuidado, vou falar mais uma vez, tenha calma, tenha tranquilidade na hora de ler a consigna, na hora de ler o enunciado. Por quê? Se você passa batido com os olhos, qual das seguintes é uma prática recomendada para promover um diálogo interdisciplinar? Tem vezes que a gente fica tão focado na alternativa que a gente nem volta mais na consigna. A gente não volta mais no enunciado. O que acontece? A gente se ferra. Por quê? Porque leu rápido e aí fica aqui tentando escolher e vai na errada. Então, leia sempre a consigna com calma, gente. Leva um chocolatinho. Começou a ficar pesado, joga um quadradinho de chocolate para dentro, respira fundo, bebe uma água, vai com tranquilidade. O enunciado precisa ser lido com tranquilidade, tá bom? É isso aí, Muriel. Depois eu quero saber dos depoimentos de vocês, tá? Depois da prova. Manda notícias aí por mensagem, por Facebook, acha a gente, vai mandando mensagem para o André para a gente saber como é que foi, tá? Então, vamos lá. Não é uma prática recomendada para promover um diálogo interdisciplinar. Encorajar os alunos a explorar como diferentes áreas do conhecimento se interconectam, como ciências, literatura e sociais, em temas atuais. Limitar as discussões em sala de aula a uma única disciplina para evitar confusão e manter o foco no currículo prescrito. Utilizar projetos de grupo que permitam aos alunos trazer suas próprias experiências e conhecimentos para o processo de aprendizagem. Desculpa. Promover um ambiente de aprendizagem colaborativo, onde professores e alunos trabalhem juntos numa construção de conhecimento. E incentivar a reflexão crítica sobre os conteúdos aprendidos, explorando as suas aplicações práticas e implicações sociais. Então, olhando aqui nas respostas, a Carlota, Edna, Rosemeire, Elisandra, Muriel, todo mundo foi de B. Então, vamos dar uma olhada, entendendo que não é uma prática. Eu até grifo aqui na hora de comentar para você. Não é uma prática recomendada. Claro,
limitar as discussões em sala de aula a uma única disciplina para evitar confusão e manter o foco do currículo prescrito. Eu segurei o riso quando eu li a alternativa, porque ela é muito absurda, né? Claro que ia ser essa daqui. E parabéns que todo mundo identificou. Agora, é claro, encorajar os alunos a explorar diferentes áreas de conhecimento. Ok, isso é ótimo para o diálogo, para essa promoção de diálogo interdisciplinar. Projetos que promovem o quê? Que os alunos tragam as suas próprias experiências para o processo de aprendizagem. Isso é excelente, né? Promover um ambiente de aprendizagem colaborativo, que trabalhem juntos na construção do conhecimento. É o ideal, é a premissa básica, né, da educação, né, do processo de aprendizagem. E aí, incentivar a reflexão crítica, explorando a aplicação prática e implicação social. Isso aqui é o ideal, né? O ideal é o suprassumo aqui para nós, enquanto ideia, enquanto idealização. Então, claro que aqui não é uma prática recomendada, é a letra B. Tá certo? E aí terminou, eu achei que ainda tinha mais uma.